Salve da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Louvamos e adoramos o nosso Deus por mais essa oportunidade na presença dEle, para aprendermos mais do Senhor. Glória a Deus. Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós desejamos que o Espírito do Senhor venha falar mais e mais aos nossos corações. O Senhor já tem falado nesta noite, através das mensagens aqui já proclamadas. Desejamos que o Senhor Deus, através desse estudo, desta palavra, o Senhor venha, meu Senhor, operar maravilhosamente, Senhor, dando a nós entendimento, sabedoria, discernimento. Opera em nós, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. Me dá a sabedoria, a inteligência, o discernimento do Teu Espírito para falar nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje nossa doutrina, 27/8/2025, às 19 horas, o culto iniciou, a doutrina está começando agora, na nossa sede IPRRCE, no Ceará, né? Glória a Deus. O tema da nossa doutrina de hoje é: entendes tu o que lês? Ensino, aprendizado. Amém? O versículo-chave para o nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Então, vamos avante. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, como nós já lemos aqui em Atos 8:30, né? Nós temos a palavra de Deus sendo anunciada, e nós encontramos aqui Filipe, né? Filipe perguntando ao eunuco etíope que estava a ler o profeta Isaías. Ele faz uma pergunta: entendes tu o que lês? E o eunuco respondeu: não consigo entender o texto sem que alguém me explique, né? Então, peguei esse texto como referência. Nós vamos fazer uma rápida interpretação desse texto, levando para um ponto objetivo de hoje, que é como aprender, né? E as ações que nós temos que desenvolver para aprender. Então nós vemos em Filipe e no eunuco que Deus está usando o Espírito Santo para ensinar, para esclarecer as Escrituras, e o outro sem entendimento e pedindo, né? Desejando que alguém ensine. Eu vou afirmar que essa é a realidade dos nossos dias, né? Pessoas que têm o Espírito Santo, que aprenderam, e outros, né, que estão querendo aprender, tá? Até mesmo aqueles que não têm o Espírito Santo, pessoas que não têm conhecimento de Deus, né, e desejam aprender, e aqueles que estão dentro da igreja, que tem o Espírito Santo, mas está desenvolvendo, né? Então fica claro aqui, meus irmãos, que Deus, ele vai ensinar através dos homens. O Espírito Santo vai ensinar através dos homens, né? Esse é um exemplo bem simples, né? Mas aqui a realidade, porque quem manda Filipe ir, né, correr atrás da carruagem, como está aqui, e correndo Filipe, né, que o Espírito Santo mandou, ele encontra o eunuco ali lendo o livro do profeta Isaías e sem entender aquela passagem ou aquele texto que ele estava lendo, e Filipe chega e esclarece. É isso que nós vamos pegar hoje, mas eu quero que durante esse estudo os irmãos pensem em aprender e em ensinar, tá? Nós vamos trazer alguns pontos aqui interessantes. O objetivo é como aprender, tá? E as ações que nós temos que desenvolver para aprender, tá? Pode passar, por favor. Se alguém quiser falar, levante a mão, tá? Se quiser comentar, perguntar, o microfone está aberto aí aos irmãos, tá? E aí, olhando, irmãos, para essa passagem, para esse evento, aqui já é uma forma, já é um ponto que eu vou colocar aqui para nós que lemos a Bíblia, né? Que cremos em Deus, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e lemos ela e até estudamos, né? Sempre que nós formos ler a Bíblia, nós temos que ter absoluta certeza que ali é Deus falando conosco, ali é a palavra do Senhor, tá? E sempre que formos ler, nós sempre temos que saber o que é que Deus quer falar. Então, tem basicamente duas formas de nós interpretar Deus falando na Bíblia, duas, bem simples. Primeiro,
literária, o que ele está falando ali, o que é que significa aquele texto, quando nós lemos, do que ele está falando, o que é que ele está falando. Esse é o primeiro ponto básico quando nós formos ler a Bíblia. O segundo ponto é, através do que Deus está falando ali, o que ele quer falar comigo. Tá? Porque Deus pode estar tratando de um assunto na Bíblia, querendo nos fazer ver e entender algumas coisas na nossa vida. Até usa-se muito essa situação para dizer que a palavra de Deus se renova, né? Ela se renova nesse sentido, que a palavra de Deus é viva, quando nós lemos, o Espírito de Deus se manifesta e ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai revelar, ele vai nos direcionar. Então é nesse sentido que ela se renova, tá certo? Porque é vida, né? Muito bem, então aqui eu vou colocar uma sugestão. Nós lemos esse texto, tá? Qual é o tema que nós daríamos para esse texto, tá? Qual é o assunto desse texto? Eu vou tirar ali algo para mim, tá? E eu tirei o tema aqui, boas novas, né? Então esse texto traz boas novas. Só que o eunuco, quando estava lendo, ele não sabia de quem estava sendo, quem era aquele homem ali. Ele não sabia se era o próprio profeta Isaías ou quem era. Então ele não entendeu ali, tá? Isso acontece conosco também, irmãos. E, irmãos, tem um ponto interessante que a gente vai comentar mais na frente, mas já vou adiantar, que cabe muito aqui. Nós temos que ter a humildade de reconhecer, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo crente, mesmo lendo Bíblia, que tem textos que nós não entendemos o que é que Deus está falando, o que é que Ele quer falar, por que Ele falou, como é que se aplica aos dias de hoje. Tá? Então, nas doutrinas, nas escolas bíblicas, tem muita interpretação, e aí os irmãos fiquem atentos para pegar. E aí o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: o eunuco, né, da Etiópia, né, ele era um oficial da rainha, ele não era uma pessoa simples, ele era uma pessoa grande, né? Ele também, mesmo não sendo judeu de nascença, né, de pátria ali, mas fica claro que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele já era um prosélito. A palavra prosélito é os discípulos dos judeus, tá? É uma forma, no caso do Senhor Jesus, são os discípulos do Senhor Jesus. No caso do judeu, é o prosélito. É aquele que o judeu discipulou ele para crer no judaísmo, na religião judaica, né? Então, ele já tinha, ele era uma pessoa, um oficial, ele era uma pessoa que tinha uma posição social elevada, ele era um religioso, né? Inclusive estava numa carruagem, não era todo mundo que andava de carruagem naquele tempo, só para mostrar que esse homem não era um homem simples, não era qualquer homem, qualquer pessoa, mas ele teve a humildade, e aqui é onde o ponto que fica para mim e para você, teve a humildade de reconhecer que não estava entendendo. Inclusive naquela época não era qualquer um que tinha uma cópia do livro de Isaías, né? Ou uma parte, né? Então, porque naquela época os livros eram carregados em animal, que eram uns rolos de papel muito grandes, né? Tá? Então, só para nós vermos que mesmo às vezes, sabendo ler, tendo um certo nível intelectual, de entendimento, de compreensão, às vezes as coisas de Deus a pessoa não entende, tá? A pessoa não entende. E aí, nós temos que ter essa humildade que este homem teve, irmãos, tá? Eu estou fazendo aqui uma interpretação, né, uma aplicação às nossas vidas, para os irmãos verem como é o texto, né? E tem muitas outras coisas que podem se extrair desse texto, que está dentro, né, do contexto. Então aqui eu colocaria boas novas, né? Então ali o evento, um ponto muito importante foi as boas novas. Quem é esse homem, né? Então Filipe começa a explicar quem é aquele homem, né? O título eu daria assim: Boas Novas do Messias, o Salvador. Então ali Filipe começa a dizer quem é aquele homem, começa a falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem, o eunuco, ele fica convencido de que realmente o Jesus que estava ali naquele tempo, né, que esteve ali, né, naquele tempo, era realmente o Messias, e ele creu no Senhor Jesus como Messias e Filho de Deus, porque quando ele vê as águas do batismo, ele diz: o que me impedes de me batizar? Então ele já tinha recebido a instrução sobre
o Messias que era Jesus, que só em Jesus ele teria salvação, teria uma verdadeira comunhão com Deus, né? E para isso ele precisava se batizar. E ele já estava entendendo tudo isso, inclusive sobre o batismo. Isso num percurso que ninguém sabe o tempo que se gastou ali, mas não foi tão demorado não, né? No mesmo dia, aquele homem, através daquela explicação das Escrituras, aquele oficial, aquela pessoa importante socialmente, né? Um religioso, né? Inclusive do judaísmo, ele se convence, ou o Espírito Santo lhe convence, né? De que o que Filipe falou estava correto, e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e se batizou no mesmo dia, né? Então, isso é para nós entendermos, irmãos, a importância da explicação. Eu até meditava hoje, assim, enquanto eu estudava, eu pensava, às vezes as pessoas trazem temas, às vezes, tão complexos para a igreja, que nem ele mesmo sabe explicar direito, fica até confuso diante do povo, quando tem tantos temas tão simples, irmãos, que a pessoa pode ler, entender e anunciar, porque eu só devo pregar e anunciar aquilo que eu tenho certeza, irmão, para gerar mais dúvida nas pessoas, né? Toda pergunta que nós fizermos numa pregação, nós já temos que ter de pronto a resposta. A resposta não pode ficar subentendida, tá? Muito bem. Então, aqui teve uma pergunta e teve um esclarecimento perfeito. E o objetivo, né? Nesse evento, qual é o objetivo? Reconhecer e aceitar Jesus como Messias. E a igreja trabalhou intensamente, a igreja de Jerusalém, no início, intensamente, testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus e afirmando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias e é o Messias, e por isso pagou um alto preço, até a própria vida de muitos, né, foi ceifada, tá? E tudo isso, irmãos, eu olhando para esse texto, eu fiz essa rápida organização aqui de uma mensagem, né? Nós estamos só fazendo aqui, aprendendo aqui para ter uma ideia de como que nós desenvolvemos uma mensagem, que nós devemos sempre ler e procurar entender o que é que está acontecendo ali, o que é que Deus está falando, o que é que significa aquilo dali, e já tirar para nós, fazer anotações de uma mensagem, ou estar preparado para dar uma resposta a alguém. Foi o que Jesus disse, Evangelho de Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 28:19-20, ele mandou fazer discípulo, né? E ensinar tudo que ele mandou. Então, nós temos uma missão, nós temos uma obra para fazer. E a igreja de Jerusalém que nós estamos estudando, está sendo 3 meses de estudo, estudamos agora a lição 8, né? São 3 meses de estudo. Jesus disse, ide, pregai e ensinai, tá? Como nós vamos nos voltar mais para a área do ensino, eu não coloquei a terceira ordenança do Senhor Jesus à igreja, que é curar. Então, o ministério do Senhor Jesus foi pregar, ensinar e curar, manifestar o poder de Deus, cura, libertação. Então, a igreja tem que focar realmente, né, nisso daí. Só aproveitando o texto para a gente esclarecer. Vamos lá. Um texto que descreve o sofrimento do servo do Senhor. Então, o texto que o Eunuco estava lendo, tem lá em Isaías 53, ali tem uma narrativa, uma revelação que o Senhor deu ao profeta Isaías, e ele profetizou sobre o servo sofredor, né? E esse servo sofredor era, lendo ali o contexto, vai ver que se cumpriu exatamente no Senhor Jesus. Inclusive o Senhor Jesus, quando estava no templo, que deram um livro para ele ler, saiu exatamente nessa passagem, né? E ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Por que ele diz que hoje se cumpriu? Porque ali estava o Messias, o servo sofredor, Jesus Cristo. Então isso é muito interessante, né? Muito bem, então Isaías 53:3 diz assim, era desprezado. Isso aqui são as características do servo que viria, que é o Messias, que infelizmente os judeus, né, naquela época, e até hoje ainda tem judeus radicais que não aceitam de forma nenhuma aquele Jesus como Messias, mas muitos aceitam, né? Inclusive tem a igreja messiânica, que era uma igreja que vem do judaísmo, tá? Judeus, lá do tempo de João Batista, né? Então, Isaías 53 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então aqui, e outros detalhes que tem aqui nessa profecia, aponta para Jesus, e foi exatamente o que Filipe fez. Ele pegou o texto que falava de Jesus e anunciou Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Pode passar. Necessidade de instrução e orientação para a compreensão das Escrituras, tá? Então, meus irmãos, mais uma vez, todos que entregam ou se entregam ou permitem que o Espírito Santo trabalhe na vida deles e confessa Jesus como Senhor e Salvador, é obra do Espírito Santo, e essa pessoa inicia uma vida com Deus, e o Senhor Jesus fez a promessa que o Espírito Santo viria, né, e estaria conosco para ensinar, guiar em tudo, né? E é isso que o Espírito Santo faz, amém. Mas Deus também tem o propósito, o plano de utilizar homens. Quando ele disse ide e ensinar em todas as nações, ele diz para a igreja dele, ele diz para os homens. Então o Espírito Santo guia, ensina, instrui, dá tudo que nós precisamos, mas Deus também vai se utilizar dos homens, dos servos, das servas, para nos ensinar. Então nunca despreze o ensino. Eu já sei, eu tenho o Espírito Santo, né, já fala comigo. Nunca façamos isso, irmãos. A plenitude de Deus está derramado sobre os homens, e quando se fala da manifestação de Deus, sobre os servos tementes a Deus. Sobre aqueles que não temem a Deus, a Bíblia tem uma promessa também que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne é ser humano. Então o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que não temem a Deus para convencer do pecado, para converter, e na vida dos que temem a Deus para instruir, para crescer, desenvolver, para aprender e para ensinar e para fazer a obra de Deus. Esse é o processo, tá bom? Bom, então aqui é para dizer o seguinte: nunca despreze o ensino, nunca. Alguém está lendo, está explicando, está comentando, você entende que é da parte de Deus, receba, que Deus poderá estar nos dando, vou me incluir também, que eu estudo com outros, nos dando ensinos maravilhosos para o nosso desenvolvimento com Deus e também na obra dele. Texto que o eunuco etíope lia, né, que é o texto de Isaías, fala exatamente sobre o sofrimento que o Messias, que é Jesus, o Messias de Deus, enfrentaria ao dar-se como oferta pelos pecados. Então, tudo isso foi esclarecido, a obra do Senhor Jesus, né, para o eunuco. E essa é a maior obra que a igreja pode fazer, irmãos. É tornar Jesus conhecido dos homens, a pessoa, a obra, o sacrifício e as doutrinas dele também, né, no todo. Então o eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Isso mostra que aquele homem era um prosélito, né, que é um discípulo judeu, tá, convertido ao judaísmo, uma pessoa não judia, né, não era da religião judaica de nascimento, mas que se converteu ao judaísmo, possuía uma cópia do livro de Isaías, tá certo? E tinha muitas cópias, pode passar, só a título de informação. Bom, a humildade do etíope, né, que é o eunuco, se mostra também na honestidade da resposta que dá a Filipe. Então, quando o Filipe pergunta, você entende o que lê? Ele poderia ter ignorado Filipe. Quem é isso aí? Né? E Deus pode usar pessoas, irmãos, que nós nem imaginamos, né? Fosse os dias de hoje, aquele homem correndo atrás de uma carruagem, né? Já pensava que era um assalto, né? Mas naquele tempo também tinha assalto, viu? As carruagens, né? Mas com certeza Deus preparou tudo e deu tudo certo, e Filipe correu e perguntou, e depois o eunuco ainda manda ele subir na carruagem, sentar e ensinar. Então com certeza Deus vai preparar pessoas, né, para nós levar o conhecimento que nós temos do Senhor, tá? Inclusive às vezes as pessoas têm aquela dificuldade de dizer, eu não sei ensinar, eu não sei falar. Não, nós vamos falar aquilo que nós recebemos do Senhor, amém? O apóstolo Paulo disse assim, o que eu recebi do Senhor eu vos ensinei.
tá? Então, mais uma coisa certa: só fale aquilo que você tem certeza e que tem base bíblica. Cuidado para não ficar repetindo às vezes coisas que não é bíblico. Então, se tem dúvida, pergunta a quem estuda mais um pouquinho, que tem mais um conhecimento, né? Aqui na igreja tem umas 3, 4 pessoas que aqui e acolá mandam uma mensagem, faz pergunta, eu esclareço, e eu acho isso muito bom, tá certo? Porque a gente não vai muitas das vezes trazer coisas que não traz edificação para a igreja e até gera dúvida, tá? Então isso é importante. Muito bem, então aqui tem um ponto que eu já comentei, né, que apesar da posição social que ele tinha, ele foi humilde em dizer da dificuldade dele. Eu acho maravilhoso quando alguém diz assim: pastor, eu quero aprender, e se envolve com o ensino, tá? Eu converso com o pastor Luiz, né, que é bem preparado, e eu peço às vezes para ele ver as mensagens, para ele ver os estudos. Aí ele diz: eu ouvi tua escola bíblica, eu ouvi tua doutrina, eu ouvi isso. Eu digo: pois pontua aí as coisas que eu preciso mudar, se eu falei alguma coisa errada, né? Pelo conhecimento que ele tem. Aí ele ri: não, tá tudo bem, tá? Eu digo: mas tem que falar. E a Rita ainda grita: fala, ensina ele, ajuda ele. Então assim, meu irmão, quem sabe mais, quem aprendeu mais, quem estudou mais, quem tem mais conhecimento, nós temos que estar com o coração aberto para aprender. Amém? É isso, tá? Não conseguiu entender sozinho o que ele lia na escritura. Então vai ter coisa que eu e você não vamos entender. Tem coisa que eu pesquiso, eu estudo, eu consulto aqueles que têm mais conhecimento, inclusive das línguas, né, originais. Isso é muito bom, porque a gente tem segurança do que vai falar. Tudo que Deus julgou necessário ao homem saber foi escrito, tá? Então a Bíblia não tem todas as respostas para nós, mas tem as respostas que nós precisamos. Amém? João disse assim: olha, se fosse escrever o que Jesus fez, pregou, ensinou, operou, o mundo não caberia os livros, mas o que tem escrito é o suficiente para nossa salvação, que é o mais importante, tá bom? Então não fique preocupado também, porque às vezes a pessoa vê pessoas tão elevadas no conhecimento que a pessoa diz: ah, meu Deus, né? Não, mas espera aí, vamos para o lugar, vamos para a posição que nós devemos estar. Primeiro de tudo é aceitar Jesus, e aí inicia uma vida com Ele, amém? Se cuidar, certo? Então, isso é que é importante. O conhecimento é necessário, mas a graça de Deus é muito importante, e isso fala da relação íntima de cada um com Deus. Muito bem, a Bíblia, irmãos, não foi escrita em pouco tempo, tá? Então, segundo os estudos, diz que cerca de 40 autores, 40 autores, as pessoas, são os que escreveram a Bíblia, 40 autores diferentes, pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, né? Rico, pobre, agricultor, fazendeiro, tudo, de todas as classes sociais e níveis intelectuais também diferentes. Intelectualidade fala de mais entendido, mais estudioso, e outros que não, teve uns que não sabia nem ler direito, foi considerado indoutos, né, os discípulos de Jesus, né? Pouco conhecimento, né? Não tinha formação, mas foi eles que Jesus chamou, tá? E receberam o Espírito Santo e foram as testemunhas de Jesus, tá? Inclusive eles até zombavam dos seguidores de Cristo, né? Como se fossem pessoas, né, assim, que não sabem de nada, que estavam seguindo Jesus, mas depois eles se enganaram completamente, tá bom? Muito bem, então, diferentes, tá? Muitos escreveram sem um conhecimento do escrito do outro, né? Então, imagina, o profeta Isaías, que é o tema, que é está em foco aqui, o profeta Isaías, quando Isaías profetizou, segundo os estudos também, não é coisa exata, de 400 a 500 anos antes de Cristo, né? Para se cumprir em Jesus. E outros profetas que escreveram os salmos, né? Muitos escritos foram feitos com distância física de lugar e não tinham proximidade. Por que isso é importante? Porque não houve uma combinação, né? Não é um grupo de pessoas que se reuniu e entraram num acordo e vamos escrever aqui. Não, de forma nenhuma. Deus foi dando a cada um.
Por isso que está escrito assim, que toda a escritura divinamente inspirada, né? A escritura foi dada aos santos homens de Deus pelo Espírito Santo, tá bom? Que foi escrito, tá? É interessante também aqui nós destacar, em um período de cerca de 1500 anos a Bíblia foi escrita, um período, né? Enquanto estava se escrevendo, e a Bíblia não se contradiz em parte alguma. A Bíblia é um milagre de Deus, irmão. É o livro mais lido no mundo, e o livro mais temido no mundo também, porque as palavras que estão ali, irmãos, é a palavra do Todo-Poderoso, tá? Então, por isso que é complexo estudar a Bíblia, porque estudar a Bíblia é o mesmo que estudar Deus. Teologia, que a gente ouve muito, significa estudo de Deus. A teologia, ela tem suas bondades, mas tem seus males também, porque a teologia, depois de estudada, ela pode ter um entendimento correto ou errado de Deus, de muitas coisas de Deus, né? Inclusive quando se trata de teologia acadêmica, né, numa faculdade mesmo, tá? Lá, quem vai estudar teologia, estuda todas as religiões, inclusive. Tem pessoas tem crente que vai estudar teologia e não conhece a Bíblia, sai desviado de lá. Então tem que ter cuidado, né? Alguém perguntou para mim: pastor, o que é que você acha de eu fazer teologia? Eu digo: venha primeiro para as doutrinas, para as escolas bíblicas, leia a Bíblia, porque senão na teologia você pode se perder, né? Mas se você conhecer Bíblia, um pouco de Bíblia, lá você vai confrontar ensinos que não é bíblico e nós não podemos aceitar. Eu nunca esqueço de um mestre aí que está na internet, que eu conheço, eu admiro ele, tá? Ele inclusive já foi reitor de uma grande faculdade teológica em São Paulo, e ele diz assim, que no tempo que ele estava lá, houve um episódio lá, entre muitos, houve um lá que chocou ele, né? Um aluno chegou para um professor de teologia lá nessa grande faculdade, conhecida no Brasil e no mundo, e tratou de um tema que foi tratado na escola bíblica, e o professor dele disse: você crê mesmo nisso aí? E era o professor de teologia, né? Então, assim, é uma coisa meio maluca, né? Esse povo aí que estuda teologia, se não tiver o temor de Deus, irmão, ele acaba desviando as pessoas, tá bom? Mas eu sou a favor da teologia, que é o estudo de Deus, né? Então está correto, desde que seja com temor e com base nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Vamos passar. O eunuco não havia conhecido que o Messias é Jesus. Então lá ele não sabia quem era aquele homem de que estava se tratando ali no livro de Isaías. Após a explicação de Filipe, ele creu em Jesus, ou seja, ele reconheceu que estava certo, que Filipe explicou, e ele creu no Senhor Jesus como aquele Messias prometido que ele leu no livro de Isaías, sendo inclusive batizado por Filipe. Está lá nos versículos 35 a 38, é quando ele é batizado nas águas, né? O eunuco. A Bíblia ensina que o Espírito Santo habita na vida do crente, servo fiel a Jesus, dando-lhe inclusive a capacidade de entender assuntos espirituais, né? Então a Bíblia, ela é letra, né? Mas elas são letras, mas ela não é igual a outro livro. Essas letras é a palavra de Deus, e tem muito aqui que só quem tem letras não vai entender. Tem que ter o Espírito Santo para entender, porque se discerne muito da Bíblia pelo Espírito Santo. Tanto é que se fosse só pelas letras, os homens mais intelectuais, os homens formados inclusive em letra, né, seriam os primeiros a reconhecer. E não é assim, tá? Não é assim. Para nós ver que a Bíblia, ela, parte das Escrituras, é uma revelação que só entende pelo Espírito Santo. Vamos passar? Se alguém quiser perguntar, fala, porque eu estou passando rapidinho, porque nós vamos chegar em alguns pontos que eu vou me demorar mais, tá certo? Mas se você quiser ver algum ponto que você quiser uma explicação ou comentário, fique à vontade, tá bom? Então vamos ler aqui esses versículos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esses versículos que eu vou ler agora, irmãos, é para nós vermos que nós temos a Bíblia, mas nós temos também o Espírito Santo. E se nós estudarmos as Escrituras, consultando o Espírito Santo na nossa vida, iluminado pelo Espírito Santo, irmão,
nós vamos ver muita coisa maravilhosa, as maravilhas do Senhor nas letras da Bíblia. E a pregação de quem estuda, e quem ora, e quem tem o Espírito Santo, irmão, mexe com as pessoas, toca as pessoas. Não pode ser só letra, tem que ter graça, tem que ter o Espírito Santo. Então, os versículos que eu vou ler é só para mostrar que o homem, o ser humano, o servo fiel a Deus, o Espírito Santo está na vida dele, ele estuda, ele lê, ele estuda, ele segue as regras de interpretação de um texto, de letras, né? Mas ele está ali, o Espírito Santo, mostrando coisa que uma pessoa normal não vê. Isso aqui é maravilhoso, tá? Bom, Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, aí diz aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando o texto traz essa palavra selado, selo, essa palavra selo é usada aqui, irmãos, porque o selo, principalmente naquele tempo, tá, era uma posse. Ali tinha um selo, aquilo dali era garantido àquela pessoa. É como uma escritura hoje que você tem de um bem, de uma propriedade, tá? Então você tem a escritura, você tem um carimbo ali, é seu, legalmente ninguém toma. Tá certo? Então, o Espírito Santo na nossa vida é como um selo também. Nós somos propriedade de Deus. Inclusive está bem claro: vossos fostes comprados não com ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, né? Então, o Espírito Santo, irmãos, é o selo da posse de Deus da nossa vida, né? Então, quem tem o Espírito Santo é selado, tá? O selo, ele não está relacionado somente ao batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é mais um evento da manifestação de Deus na nossa vida, mas todo aquele que recebe Jesus por obra do Espírito Santo, que serve a Deus, né, pela palavra e pelo Espírito, ele é selado por Deus como propriedade de Deus, tá? E isso tem muita importância, porque Deus cuida de nós, em todos os sentidos, inclusive ensinando, instruindo, orientando, né? Então, muito bom. Evangelho de João 14:23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem ama Jesus, eu acho melhor, eu gosto sempre de reforçar, este amor não é o amor humano, viu, irmão? É quem tem o amor de Deus por Jesus, é quem deixa Deus realmente colocar o amor dele na nossa vida, para nós amar o Senhor e a palavra dele. Aí ele diz assim, se alguém me ama, alguém me ama, guardará a minha palavra. A prova do amor é ser fiel à palavra. Aí ele diz assim, e meu Pai o amará. Quer ser amado de Deus? Guarde a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, e viremos para ele e faremos nele. Olha que coisa maravilhosa. Esses versículos mostram Deus na nossa vida. É possível, sim. Então um crente que tem palavra e que tem um Espírito Santo e que ora, busca, pede, ele cresce, ele desenvolve, ele não fica ali o tempo todo embaraçado, não entende, não compreende. Não, Deus ilumina. Presbítero, quer falar? Dê o microfone para o presbítero. É assim, ele está falando para quem vai ouvir a palavra. Pode ser exatamente ali ou naquele momento ou mais para frente, tá? Quem guardará? Uma pessoa pode guardar hoje e não guardar amanhã, amém? Então assim, o ponto central aqui é guardar a palavra de Deus, é o que o Senhor Jesus está dizendo, tá certo? Ele fala guardará porque ele está vendo quem vai se chegar a ele. Se guardar, foi o que ele disse aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Mas se eles já estavam aceitando Jesus fala uma coisa dessa como se estivesse duvidando da decisão deles. Não, é porque o Senhor Jesus está alertando,
né? E aqui é um alerta para nós, que quem quiser Deus na sua vida, Jesus está dizendo, tem que guardar minha palavra, tem que ser obediente, tem que ser fiel. Por isso que nós nunca vamos concordar com uma igreja, irmãos, descompromissada com a palavra de Deus. Pode cair fogo do céu, não. As coisas não se chocam assim não. Amém? Presbítero André. Sim. Mas não há nada assim, o ser humano deve guardar a palavra de Deus, mas no momento que ele tem que guardar, o Espírito Santo vai ser. Vamos pegar um exemplo, né, bem prático. Davi é um dos exemplos mais clássicos que tem. Deus diz, achei Davi segundo o meu coração. Por que Davi venceu tantas guerras impossíveis? E Davi testemunha que era o Senhor com ele. E quando Davi pecou, foi que o Senhor fez? Se retirou, estava se retirando. Davi disse, Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? E se humilhou. Então, Deus só vai estar num coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração que tem o temor de Deus, que reverencia, tá bom? É isso aí. Aí, agora, por isso que a gente vê certas anomalias na igreja, irmão. Pessoas que falam língua, pessoas que pregam, que ensinam, que cantam, que isso, aquilo. Aí vê a vida da pessoa, é uma vergonha. Mas como é que pode? Mas a pessoa aprendeu, meu irmão. A pessoa aprendeu, ela vai... Língua estranha eu posso falar agora, se eu quiser. Mas a Bíblia diz, é conforme o Espírito Santo concede. Língua estranha não diz que ninguém está cheio do Espírito Santo nele, pode imitar, irmão. Até os dons... Jesus diz, não vos conheço, não vos conheço. Aí eles disseram, mas nós profetizamos, nós operamos maravilha, que é um cego ver, um paralítico andar, mas praticar essa iniquidade. Então, meus irmãos, a pessoa pode fazer tudo, mostrar tudo, se ele não tiver compromisso com a palavra de Deus, é invalidado, tá? Então, a verdadeira presença de Deus está num coração que é o ser interior, que realmente é submisso. Não é perfeito, hein? Eu já fui rotulado, o pastor prega muita perfeição. Não, perfeito é só Deus mesmo, mas o Senhor nos chama a viver uma vida digna de um servo de Deus. Pronto. Amém? Vamos lá? Sim, mas se eu só reforçar o que o presbítero Rondinelli falou aqui, que é bem oportuno. E viremos para ele, faremos nele morada. Viremos. Então, é mais de uma pessoa. E na Bíblia se manifesta as três pessoas, Deus em três pessoas, é um só, manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele não se separa, né? Em essência, eles não se separam. Pode passar. Aqui é o Senhor Jesus falando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, isso daqui fala comigo. Ele poderia ter dito assim, quando vier o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, mas ele disse da verdade, porque tem muitos dizendo que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo está na vida dele, mas a vida que ele vive não condiz com essa verdade, porque Deus não tem comunhão com as trevas, amém, irmãos? Deus é luz. Muito bem, mas o ponto desses versículos, deixa eu deixar claro, é para nós entender que nós temos uma riqueza grande, celestial, palavra e Espírito Santo, que também significa Deus na nossa vida. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Evangelho de João 16:13. Eu sempre paro aqui, porque não dá para passar sem fazer um reforço aqui. O Espírito Santo, irmão, não falará de si mesmo. Então, tudo que eu e você formos falar de Deus tem que ser realmente o que está escrito, tem que estar dentro do contexto da Bíblia, tá? Porque nem o Espírito Santo manifesta como pessoa, fala de si mesmo. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, os que se manifestaram, ele estava manifesto, porque ali era visto como enviado de Deus, mas sempre dizendo que a vontade que tem que prevalecer é a de Deus, tá?
Só para nós entendermos que uma pessoa que tem um Espírito Santo, ele também não pode viver uma vida isolada. E o Espírito está nas nossas vidas. E Deus vai falar com um através do outro e assim. Ora, o homem natural, aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Pessoa que é espiritual, o espiritual aqui, essa palavra espiritual é o espírito do homem ligado com o Espírito de Deus, discerne bem tudo. Eu vejo assim que essa palavra total assim, parece que a gente sabe de tudo, né? Mas se nós vivêssemos uma vida muito íntima com o Senhor, né, voltada para Ele, no temor dEle, realmente nós teríamos todas as respostas, mas em algum momento nós falhamos. E Ele de ninguém é discernido, tá? Aqui só para mostrar, irmãos, que quem é que conhece o homem? O Espírito do homem. Quem é que conhece Deus? O Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus conhece Deus? Quem tem o Espírito de Deus conhece Deus, porque tem a palavra dele, tem o Espírito revelando, ensinando, mostrando, esclarecendo. Se uma pessoa não teve condição de ver, Deus vai mostrar através de outro. Por isso que nós temos que estar nas escolas, estudando, aprendendo, porque sempre uma palavra, uma frase vai abrir a nossa mente e nós vamos entender. Talvez não precise agora, mas num momento mais na frente vai precisar e nós vamos lembrar. O Espírito Santo vai nos lembrar daquela palavra. Pode passar, por favor. Bom, voltando para o eunuco, né, que é o nosso ponto de estudo hoje. O eunuco, apesar de religioso, tinha uma religião, o judaísmo, que ensina a palavra de Deus também, viu, irmãos? Né? Ele era esforçado e ele também era leitor. Ele lia, né, a Bíblia. O Espírito Santo não habitava nele para entender o que lia. Então aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que é religiosa, que crê em Deus, que lê a Bíblia, mas não entende. Por quê? Falta o Espírito Santo, ou tem o Espírito Santo, mas ainda não desenvolveu o conhecimento, né? Porque o conhecimento também vem, a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento, tem que ter informação. A pessoa não leu muito ainda a Bíblia, não investigou, não procurou, e tem outro que já leu mais, aí aquele, não, está escrito, isso daqui é assim e tal, explicar. É o que acontece aqui nas escolas bíblicas, principalmente nas doutrinas e nas pregações, que as nossas pregações aqui, dessa igreja, tem um tom muito mais de ensinamento. Ela é tendenciosa a ensinar, até nas pregações. Inclusive tem irmãos que chegam, pastor, até no domingo tem doutrina, né? Eu fui convidado agora para dar uma palestra, um irmão disse, eu já sei, lá vai ser um estudo. O pastor Vicente vai ser um estudo, né? Então assim, porque nós temos uma tendência muito grande para o ensino e também para aprender e ensinar. Muito bem, é necessário a presença do Espírito Santo, irmãos, tá? Na oração, na hora que nós oramos, na leitura e interpretação, que é o estudo, né? Saber o que está escrito, o que é que Deus está falando, o que é que Ele quer falar. Então tudo isso aí, precisamos da presença do Espírito Santo, porque senão ficam interpretações muito pessoal. Inclusive, no nosso estudo para pregadores, eu peço muito, evite ficar falando, está pregando, eu acho, eu penso. Aí alguém vai dizer assim, mas peraí, é ele ou é Deus? O que ele está falando? É Deus que pensa assim? É Deus que vê assim ou é ele? Aí fica, às vezes, uma mensagem duvidosa, se realmente é Deus que está falando. Então é o seguinte, o pregador, olha aqui, o mensageiro, primeira coisa, precisa orar. Segundo, ele precisa ter um texto bíblico para pregar, examinar o texto, o que é que Deus está falando, o que Deus quer falar. Terceiro, ele precisa fazer uma correlação daquele texto, né? Buscar informações para ter uma mensagem mais, né? E quarto,
é a interpretação geral. E quinto, a aplicação da palavra. Ele tem que ter uma ordem. Inclusive nós estamos voltando a intensificar os estudos, né? Tem a EPO todo mês e toda terça-feira lá em casa. Quem quiser estudar comigo, né? Nós vamos estar aprendendo lá a partir das 19 horas, tá certo? Já 2 terças-feiras, ontem teve, tá? Para nós exercitar, fazer exercício. E a gente vê que quando a gente lança um texto, lança alguma coisa da Bíblia para a pessoa examinar, para a pessoa fazer lá o esboço dela de pregação, a pessoa às vezes tem dificuldade, porque não é a prática, né? Vive bastante no improviso. Então, se nós podemos estudar, nos preparar mais, por que não, né? Vai ser melhor. A Bíblia é um livro espiritual, amém, irmãos? Por que a Bíblia é um livro espiritual? Porque é a palavra de Deus, e Deus é Espírito, né? Disse Jesus. A Bíblia é um livro espiritual que se discerne espiritualmente. Então não dá certo estudar a Bíblia sem oração, estudar a Bíblia sem pedir a Deus entendimento, compreensão, tá certo? Primeira carta aos Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem é que me conhece, senão eu mesmo, né? Tem gente que diz, eu te conheço, mas às vezes está enganado, às vezes está certo, sobre algumas coisas, mas sobre outras coisas está completamente enganado. Aí o outro diz assim, você não me conhece não, tá certo? E tem coisa na nossa vida que é só nós e Deus, né, irmão? Tá certo? Então ninguém conhece ninguém totalmente. Quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém conhece. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, olha aí que coisa maravilhosa. Nós, você, nós, todos nós, crentes, confessam em Jesus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então só conhece realmente as coisas de Deus, irmão. O que Deus tem preparado, quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus fica desorientado, fica perturbado com as coisas, não tem direção, né? Então, que Deus nos guarde, né? Pode passar, por favor. Salmos 119, 18. Olha o que o salmista diz: abre tu os meus olhos, está pedindo a Deus, para que veja as maravilhas da tua lei. Lei dá até coceira em muita gente quando fala em lei. Ai, sou da graça. Uma graça que não salva, uma graça que não tem compromisso com a palavra de Deus, uma graça que libera para viver de qualquer jeito. Isso não é a verdadeira graça de Deus, hein? Deve haver interesse real, irmãos, para se aprender, amém? Deve haver interesse real. Que interesse real? Vamos ver aqui já já. Um grande esforço. Aprender não é fácil, é cansativo, irmão. Ficar sentado ouvindo. Para mim falar 1 hora aqui, 50 minutos, eu estudo 3, 4, 5 horas. Um grande esforço, muita vontade para aprender. Ações básicas, esse é um ponto que eu quero. Levanta a mão para ver que você está aqui, porque às vezes a pessoa está aqui olhando para mim, mas a mente está longe. Mas está todo mundo aqui, né? Muito bem. Ações básicas para se aprender. Bom ouvinte. Como é que está o ouvido aí? Tá bom? Tá ouvindo? Hã? A mãe disse que está doendo dela. Mas muito mais do que esse ouvido físico, o ouvido que é a alma e o espírito, amém, irmãos? Quem está ouvindo com a alma, com o espírito aqui dentro, ele está ouvindo e Deus está mostrando as coisas para ele. Estava 2 irmãos na roça, isso é um testemunho real mesmo. Estava 2 irmãos na roça, e de repente um deles começou a gritar: glória a Deus, aleluia, lá agarrado com uma torceira de capim. Aí o outro olhou: o que está acontecendo aí?
Aí ele disse, não, que Deus me deu uma revelação agora muito gloriosa. Ele disse, mas e o que é que tem a ver você com essa torceira de capim agarrada aí? Ele disse, não, é porque eu peguei um fiozinho do capim e quebrei fácil, mas eu tentei quebrar essa torceira e não consegui. Deus disse que nós, os crentes, tem que ser assim, como essa torceira de capim, unido, porque o inimigo não vai nos vencer. A pessoa pode achar isso é uma besteira. É não, irmãos. Isso é uma forma de Deus falar com o homem do campo, nas coisas mais simples. As coisas mais simples, né? Bom, vamos lá. Diga, eu preciso ser um bom ouvinte, diga. Um bom ouvinte, ele acompanha o raciocínio. Quando termina o comentário, aí ele não entendeu. Ô pastor, irmão, não entendi. Como é mesmo? Ou então ele está anotando os pontos, né? Ontem o irmão Francisco estava estudando conosco, aí ele viu lá um vídeo de estudo de 30 minutos, depois eu pedi para ele ir anotando, depois ele foi fazer os comentários, né? Não é bom, né, irmão Francisco? E os irmãos que estão indo é assim. Bom ouvinte, ele quer pegar cada palavra, ele quer entender cada frase. Um bom ouvinte, ele vai marcando aquelas palavras que têm muita importância. E aqui nós temos uma vantagem, vocês estão aí sentados, ouvindo, e depois vocês vão ter o vídeo e o áudio ainda para ouvir. Quando eu demoro a mandar um áudio, a irmã Maria Mera já liga, cadê, pastor? Né? Porque ela ouve e ainda passa para outros, ela termina de ver, pastor, terminei de ouvir. Agora eu vou mandar para o meu ouvir, manda aí para centenas de pessoas. Um bom ouvinte, ele tem prazer, ele dá atenção. Talvez alguém na igreja pense assim, olha, mas o pastor cobra muito. Meu irmão, como é que a gente está explicando uma coisa e a pessoa está conversando com o outro do lado? Se a pessoa tem dentro do comentário, levanta a mão, pastor, faça um comentário para todos ouvirem, né? Aí fica, aqui a gente não pode nem respirar. Claro que pode, mas não sai do foco não, acompanha que você vai aprender, tá bom? Glória a Deus. Então, um bom ouvinte é uma das ações iniciais. O bom ouvinte, ele presta atenção, ele anota, e ele também se apropria das gravações. Eu mandei um vídeo no grupo de estudo, que deve ter umas 30 pessoas lá, teve 3 que ligou para mim e disse, eu fui clicar e abrir, não pôde abrir, porque é só para membro. Aí eu digo, pois é, eu não fiz de propósito isso. Tá? Mas esses vídeos eu posso ver porque eu sou membro lá do canal de estudo lá do pastor Luiz, e aí eu posso também colocar para vocês verem, tá certo? Mas não vai dar para ver pelo link, só se for inscrito no canal como membro, né? Que aí ele libera outros estudos, que é o que nós estamos estudando. Alguns ele libera, outros não, que é porque ele ganha também com isso, porque ele vive disso, né? Dia e noite estudando e postando, e, né? É justo, né? Bom, vamos lá, então, gravações. Perguntar, um bom ouvinte pergunta. A irmã Rita gosta de falar muito, pergunto, mas quando ninguém pergunta, ou está tudo certo, ou então não está entendendo quase nada, né? Porque não é possível que todo mundo entenda. Mas tem gente que não quer perguntar mesmo e não é obrigado não, amém? Bom, interagir é outra coisa. O que é interagir? O palestrante está comentando e ele abre a palavra, você comenta, você pergunta, você coloca uma situação. Isso é muito bom no estudo e vocês têm essa liberdade aqui, tá certo? Agora, interagir, eu coloquei entre parênteses aqui, não é contender, amém, irmãos? Porque é lamentável que eu já percebi ao longo desses anos que tem pessoas que eles estão ouvindo, e eles estão, às vezes, procurando uma coisa assim, para depois ele falar, para desfazer aquilo que foi ministrado. Aí isso é espírito de confusão, amém, irmãos? Claro que ninguém precisa concordar com tudo que o palestrante está falando, que o pastor está falando, né?
Mas a forma como você coloca as coisas é que é bom, né? E vai ter assunto que eu vou dizer assim, irmão, eu não tenho muita certeza, depois a gente conversa pessoalmente sobre esse assunto, eu vou pesquisar mais, porque ninguém sabe de tudo, né, irmãos? Amém? Muito bem. O trabalho de cavar no solo bíblico, através dos tesouros do conhecimento, é conosco, amém, irmãos? Então, como nós já vimos aqui, quem tem Bíblia, quem tem o Espírito Santo, aprende. Mas Deus não dá de graça não, amém? Tem que orar, tem que ouvir, tem que ler, tem que estudar. Se alguém quer colher numa roça, ele tem que plantar, né, Zé Raimundo? Arranca toco, limpa, planta, depois ainda tem que adubar, colocar água na plantinha. É assim. Quando alguém vai lá e pega a colheita da roça do outro, é desonesto, né? Então, Zé Raimundo tem uns sócios lá no Parque do Vaqueiro, que só vai na colheita, né, Zé Raimundo? Tá errado. Parte humana com a presença do Espírito Santo. Então Deus sempre vai requerer de nós um esforço. Aí Ele vai dando. Deus não abençoa preguiçoso. Amém, irmão? Não abençoa não. Ele disse para o preguiçoso, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Porque tem gente que tem preguiça. Tá certo? Parte humana com a presença do Espírito. Ler, estudar, interpretar, contextualizar e aplicar. Como é que eu aprendo? É assim, tá? Pensar uma mesma coisa. Então, meus irmãos, quando nós estamos aprendendo em Cristo, de Cristo, do Espírito Santo, para a obra do Senhor, nós vamos ter uma convivência saudável. Eu já vivi tempo na igreja, irmão, que eu ficava preocupado com o que o pregador ia falar, de dar uma confusão. Já terminou o culto de gente revoltada na igreja, com frases, com palavras, né? Aí alguém diz assim, lá é tudo controlado, lá é tudo dominado pelo pastor. Não é verdade, é mentira. Aqui tem liberdade. Agora, devemos saber usar da liberdade. Não podemos falar, liberdade não é fazer o que quer, falar o que quer. Não, nós temos que respeitar as pessoas, o ouvido das pessoas. A mesma coisa, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Só estudando, lendo, aprendendo é que a gente chega aqui, irmãos. Sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Meu irmão, uma igreja que estuda, que aprende da Bíblia, do Espírito, entre os irmãos, que compreende como é que as coisas funcionam, é um ambiente saudável, tranquilo, sem surpresas desagradáveis, né? Com surpresas agradáveis, né? Pode passar, por favor. Conclusão. Pontos fracos no aprendizado. Quais são os pontos fracos? Não busque esclarecimento na fonte certa. Quantas vezes eu disse, irmão, a gente tira a dúvida, é na hora que está na escola estudando, é na reunião, é naquele momento ali. Aí às vezes termina uma reunião, termina o estudo, aí chega nos meus ouvidos que alguém diz, não, eu não concordei com o que foi dito, com o que o pastor falou, eu não aceito essa doutrina não é de Deus. Por que não vem falar diretamente para mim? Para mim ter mais argumentos, dar mais explicações, vai na fonte. A fonte é quem falou, é quem está falando. Aí resolve. Não, mas aí fica disseminando. Teve um caso aqui na igreja que eu não esqueço. Não é raiva, não é guardar mágoa de ninguém não, mas são coisas que é lamentável. Uma festa linda e maravilhosa aqui na igreja. Aí um obreiro que já congregou conosco se encontrou com um obreiro com pouco tempo aqui na igreja ali, nesse corredor para ir no banheiro, foi e disse assim, você congrega aqui, né, irmão? Você concorda com ele? Falando de mim, do pastor Vicente. Aí disse que é meu amigo. Quer dizer, no dia de um evento, de uma festa, uma pessoa ir questionar outro. Aí diz que tem comunhão, diz que tem humildade. Que humildade, irmão? Então, vamos na fonte. Outro ponto fraco, irmãos, para não aprender, é distração.
é ficar distraído. O que é distraído? Não presta atenção. Não presta atenção. Tem coisa aqui que eu repito, tem gente que nem aguenta mais. Ah, pastor, o senhor repete demais. Pois é, a outra pessoa lá, tem muitos que, se você perguntar, ele não sabe. Aí a gente repete para ver se uma hora a ficha cai. Distração. A gente não consegue guardar. Como é que acontece a distração? As conversas. Às vezes eu já disse aqui para irmãos da portaria, ou que vão para a portaria, o culto ainda não terminou, o culto só termina quando o pastor impetra a bênção. Porque antes ficava 10, 15 pessoas na porta, já antes de impetrar a bênção. Não, irmão, vem cá. Tem uma vez, o negócio estava muito, que eu parei de, não, os irmãos voltam aí, nós vamos fazer uma oração para os irmãos entender que o culto só termina quando o pastor impetra a bênção, porque está se falando, está comentando, e as pessoas já estão um pé dentro da igreja, na calçada. Amém, se não dá para ficar até o final, fica à vontade, não tem problema. Agora, ficar conversando e distraindo os outros, aí depois não entende, não sabe, não. Ouvindo pensamento, pensando num comentário contrário, está ouvindo, mas pensando como é que vai combater aquilo que está ensinando. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer não, isso é terrível. Pode haver um pensamento ou visão diferente, sim, claro, mas que não venha desvirtuar o ensino que está sendo ministrado, meus irmãos, tá bom? Não se manifesta, porque não procura pensar, raciocinar com quem está ministrando, tem entendimento isolado e não coletivo, com o corpo, né? Não comunga os ensinos, né? Com o pretexto de individualismo, até nas interpretações das Escrituras. Então, meu irmão, isso gera uma fraqueza doutrinária na igreja, de doutrina, de ensino. Nós nos sentimos, no momento, né, há uns 10 anos, a gente já tem um certo conforto na igreja em relação a essas questões, mas nós já sofremos muito com isso. E eu estou falando isso daqui para que nós procuremos entender o que está sendo ensinado, procuremos participar daquilo que Deus está falando com você, conosco para a obra. Vamos conversar, vamos dialogar e vamos caminhar de mãos dadas, pensando uma mesma coisa. As palmas engrandecem Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, nós teremos um culto em nome de Jesus, com a permissão dele, lá na casa do Diácono Marcos. O Diácono Missionário Zé Raimundo viu a mensagem, conto com o seu apoio, tá bom? E aí, se o Diácono Tarcisiano puder ajudar lá tocando, viu? Uma bênção de Deus, tá bom? Então amanhã à noite, culto com a igreja, lá na casa do Diácono Marcos, lá um quintal grande, tem muitas famílias lá, com certeza será uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Sexta-feira, nossa campanha de oração, venha, convide as pessoas, tá? Nós vamos estar orando aqui neste momento, irmãos, o irmão da Derlane, como é o nome? Ele é Derlon. Vamos orar pelo Derlon, para Deus dar livramento, viu? Para Deus libertar e salvar aquela vida. Deus tem misericórdia, né? E preparar um lugar para ele, em nome de Jesus, tá? Ela está muito aflita, a nossa irmã Derlane, vamos pedir um milagre de Deus, em nome de Jesus. Também o pastor Adriano não pôde vir com a irmã Jacinta, o pai da Jacinta não está bem, tá? Vamos pedir um milagre também para a vida dele, é José Rodrigues, tá? É o pai da irmã Jacinta, não está bem, vamos pedir um milagre, tá? Glória a Deus. Hoje é o aniversário da minha tia, Maria Dalva, né? Vamos estar orando por ela também, em nome de Jesus, para Deus abençoar, com muitos anos de vida, amém? Glória a Deus. Oremos a Deus, se coloque de pé. Também o irmão Flávio, como é que você está, irmão Flávio? Está bem? Está bem melhor? Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por este momento na sua presença. Nos dê a graça e o poder do seu Espírito Santo, Senhor, para te servir, meu Deus, com excelência, cada vez melhor. Invocamos a sabedoria e o poder do alto do Senhor nas nossas vidas. Opera maravilhosamente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu oro neste momento também, meu Deus, por aqueles que estão enfermos. Repreende as doenças, enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pedimos pelo irmão Flávio,
Glória a Deus, para o Senhor operar na vida deles, Senhor, usa as mãos do teu servo, o nosso evangelista Alfredo, ungindo o teu servo, ó Pai, ungindo o nosso irmão Flávio, operando na vida deles, Senhor, curando e repreendendo toda inflamação, todo mal, operando na cicatrização dessa cirurgia, em nome de Jesus. Pedimos pela recuperação também da nossa irmã Débora, Senhor, da cirurgia, que o Senhor coloque as mãos e abençoe. Pedimos também, meu Deus, pelo pai da nossa irmã Jacinto, o Senhor José Rodrigues, pela saúde dele, repreende ali a febre, repreende todo o mal no corpo dele, dá a saúde dele em nome do Senhor Jesus. Pedimos também a libertação, meu Deus, do Derlan, Senhor, o irmão da nossa irmã Derlane, opera na vida dele o milagre da libertação, da salvação, do livramento. Não permita que o inimigo ceife esta vida. Nós repreendemos agora toda a obra de Satanás. Senhor, quebra estas correntes, liberta ele dos vícios, em nome do Senhor. Tem misericórdia desta família que está, meu Deus, aflita, angustiada. Meu Deus, o Senhor já tem dado grandes livramentos. Prepara um local para ele se recuperar, meu Pai. Pedimos a tua bênção, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Meu amado Deus, hoje também é o aniversário da minha tia Maria Dalva. Meu Deus, pedimos muitos anos de vida para ela, abençoa ela com saúde, meu Deus. Eu louvo a ti pela vida dela, pela saúde que o Senhor tem dado a ela, Senhor. Está bem fisicamente. Abençoe também o seu filho, meu primo Albani. Abençoe a família, a Regina e as filhas, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esta família, Senhor, guardando, livrando, protegendo. Ó Pai, abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Dá a todos nós esta bênção para vivermos vida longa. Em nome de Jesus te agradecemos. Pai, abençoa os trabalhos da tua casa, Senhor. Provê todas as coisas. Que o Senhor desde já prepara aquele lugar para nós estarmos ali, meu Deus, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e levando a mensagem de salvação naquele lugar. Abençoa o diácono Marcos e a sua casa e todos que moram naquela propriedade, Pai. Pedimos a tua bênção sobre nós. Guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Amém.